quero hoje continuar a exposição no livro de Romanos, capítulo 8, e o versículo 19 ao 23. No domingo passado nós ouvimos falar sobre os sofrimentos, né? Nós falamos muito sobre sofrimento. E hoje ele fala um pouco, mas em outro contexto nesse sentido, né? No verso 18, ali, verso 17, fala dos sofrimentos do tempo presente, não se comparam com a glória que está por vir. Hoje o versículo 19 diz assim: porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, quer dizer, não é uma coisa da criação, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que também a própria criação será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos em toda a criação, que toda a criação geme, suporta angústias de parto até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Será que alguém pode negar que existe, que você olhar para a natureza, de alguma forma ela está gemendo, ela está padecendo? Eu creio que sim. Nós constantemente ouvimos falar, né, que o mundo ele tende a melhorar. Não, isso não é verdade, né? O mundo não está ficando melhor. Mas embora as pessoas, elas chegam para nós e falam, vai dar tudo certo novamente. Eu gosto de usar uma frase diferente. Eu gosto de dizer para as pessoas, nem sempre vai ser assim. Pode ter dias melhores, mas também pode ter dias piores, né? Então, nós tentamos olhar para as coisas, para o cosmos, para o mundo, sempre com uma perspectiva positiva, né? As pessoas que creem, por exemplo, na evolução, né, eles dizem que o ser humano está se desenvolvendo para o bem, que caminha para o aperfeiçoamento, e por meio da tecnologia, por meio da economia, por meio da filosofia, da sociologia, o mundo está cada vez melhor, eles dizem. O presidente americano, Donald Trump, ele vai dizer assim que estamos em uma iminente era de ouro. Angela Merkel, ela era uma das mais famosas chanceleres da Alemanha. Ela diz assim, das schaffen wir. Nós vamos conseguir de novo. Barack Obama, ele diz, sim, nós podemos. Isso era um clichê de campanha dele. Quando nós estávamos, a última vez nós estávamos na Alemanha, e aí nós conseguimos conhecer um pouco mais, nós estávamos na capital, Berlim, e olhando, né, aquela zona de morte, ali perto do portão de Brandemburgo, e como tantos e tantos soldados, tem as fotos dos soldados, de civis, que perderam as suas vidas. Você adentra para a Alemanha, né, ou você assiste às guerras, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, a metade do mundo estava em ruínas. E as pessoas diziam, nunca mais nós faremos guerras. E o que nós estamos vendo hoje? Guerras novamente. O ser humano, ele vê sofrimentos, né? E ele deposita confiança nele mesmo. Ele diz, não, eu vou melhorar, eu vou transformar essa terra, eu vou fazer essa terra se tornar um paraíso. E muitos cristãos, eles seguem conscientemente ou inconscientemente também essa ideologia de melhoria do mundo. Mas, biblicamente falando, ela não é assim. Paulo acreditava nisso? Não, Paulo há 2000 anos atrás, ele já não acreditava nisso. Paulo, ele nos mostra muito claramente aqui nesse texto, né? Ele acreditava de que o mundo se tornaria cada vez pior e mais sem esperança. E acreditava que o mundo caminha para um final desastroso.
Então, a nossa esperança não deve estar de que o mundo irá melhorar. Em um modus, num contexto geral. Eu não estou dizendo que eu não estou fazendo apologia aqui de que nós devemos nos comportar mal agora, né? Já que o mundo não melhora, então não. Nós devemos mostrar os frutos, né, de uma pessoa nascida de novo, né? Mas a Bíblia diz que este mundo, ele passará, este mundo, ele será destruído. Qual deve ser a nossa esperança final? Como é que nós devemos olhar para este mundo, para o cosmos? A mesma esperança que Paulo tinha. Paulo, ele diz no verso 18, eu estou convencido de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Então Paulo, ele diz, este mundo já era, mas ele estava almejando um novo céu e uma nova terra. Isso sim é a esperança, é a glória vindoura. Então, a perspectiva, se nós olharmos de Abraão, ele, sob uma promessa, ele sai de uma terra para uma terra que Deus lhe mostraria. Ele diz, no livro de Hebreus, diz que Abraão, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. A esperança de Abraão também não era neste mundo, era na Nova Jerusalém. E não era somente o patriarca Abraão que caminhava em direção a Israel. Paulo, não era apenas Paulo que via, que tinha essa esperança de um novo mundo. Não apenas, sim, todos os filhos de Deus têm essa esperança. Paulo diz também que toda a criação submetida ao homem anseia por esse auge, por esse clímax, por esse ponto culminante de todos os tempos. A Bíblia diz que a natureza, ela anseia, verso 19 diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Um dia, nós seremos apresentados diante de Deus, diante de todo o universo, definitivamente como filhos de Deus. O mundo inteiro virá. Todas as pessoas da face da terra verão o que aconteceu comigo e com você. Pecadores, pobres, miseráveis, pecadores. Agora em Jesus Cristo, eles terão de ver nós glorificados nele. As grandes bodas do Cordeiro. Então o mundo anseia por este dia. A criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Ela espera o grande dia do casamento, dia da redenção divina. Então, Paulo não está aqui se referindo à humanidade apenas, mas especialmente quando ele fala criação, ele fala do mundo animal, do mundo vegetal, tudo que compõe a natureza, os rios, os mares, as montanhas, as nuvens, os ventos, os fenômenos climáticos. Nós estamos, por exemplo, ante agora uma expectativa de um forte El Niño, né? El Niño ou Laninha, sei lá, também é Ninho, Ninho, que vai ser excessos de chuvas, tornados, né? Tudo isso é a criação de Deus. Paulo, ele diz que essa criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Isaías 35:1 diz, por exemplo, o deserto e a terra se alegrarão. Ele está falando do objeto, da terra, né? Da terra seca, do deserto. Eles se alegrarão. A estepe, quer dizer, a plantação exultará e florescerá quando chegar esse grande dia. A criação. Por que a criação sofre? Ela sofre não porque ela sofre não por alguma forma que o homem é isso, não, ela sofre pelo contexto do pecado, né? Porque o seu destino está ligado ao destino do ser humano. A terra, ela foi submetida ao domínio do homem, e o homem, sendo pecador, ele faz com que a criação padeça. Então,
O pecado do homem é a destruição, a morte, o sofrimento, todas as deteriorações, elas sofrem por causa também do pecado. Observe agora um bebê que nasceu apenas há 5 minutos atrás. Você pode dizer, uau, não é lindo? Um bebezinho tão pequeno. Deus não o fez tão maravilhosamente. Há 5 minutos ele nasceu para viver entre nós. Mas nós também podemos olhar para esse bebê e podemos dizer que há 5 minutos ele começou a morrer. Nós estamos morrendo, isso é fato. Nós estamos morrendo. Isso vale para todos nós. No momento que nós entramos neste mundo, nós já começamos a deixá-lo. E o seu primeiro suspiro está ligado ao último suspiro. Deus sabe quantas respirações você tem e você dará. E essa é a realidade, tudo essa é uma vaidade. Nós não somos absolutamente nada. Estamos nas mãos de Deus. Tudo está sujeito a ela. E Paulo sempre tem razão. Tudo está atrelado à queda, lá no Jardim do Éden. E no decorrer dos anos, do tempo, das eras, dos períodos, o ser humano ele tentou se libertar desse processo. Inventou vacinas, combateu o câncer, desenvolveu defensivos agrícolas, mas parece que essa decadência não pode ser segurada, não pode ser interrompida. Por quê? Por que simplesmente nós não conseguimos conter a maldade do homem, a deterioração da natureza? Por quê? Porque Deus assim o determinou. Mas agora Deus é mau. Não, calma, vamos lá. O declínio deste mundo é um decreto de Deus. Vamos à Bíblia? Gênesis 3:17. Coitado do Adão e da Eva. E a Adão disse: porque atendeste a voz da mulher, e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e abrolhos para ti, Adão, e comerás das plantas do campo. Do suor do teu rosto trabalharás ou comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque nela foste tomado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Se nós olharmos nessa declaração de Deus para Adão, nós podemos compreender o mundo como nós vemos hoje. Ele não está evoluindo. O mundo não está evoluindo. Embora as ideologias que nós ouvimos nos colégios, em todas as formas, diz que sim, ele está evoluindo. Não, a terra está sob a maldição de Deus. Então, não há nenhum fundamento para um otimismo para este mundo. Eu não lhes falo nada que não esteja na Bíblia. Mas aí você olha, você diz, mas pastor, eu olho para a terra, ela é bela. Os céus proclamam a glória de Deus, glória a Deus por isso, sim, a terra e os céus foram criados de uma maneira maravilhosa. Mas do outro lado nós vemos a criação sofrendo e gemendo. Nós vemos como ela caminha para a ruína, segundo aquilo que Deus predeterminou. Então, a nossa esperança, a esperança de Paulo, a nossa esperança cristã, não está numa restauração gradual do tempo presente, mas sim quando Cristo vier, Ele então purificará essa terra. Então nós estamos sujeitos a essa esperança.
Romanos 8:20 diz assim: pois toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não porque a criação quer, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança. Então a esperança deste mundo não está na própria renovação, mas nem no seu, mas sim somente em Deus, somente esperar em Deus. Gênesis 3:15 nos dá uma pincelada. Ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E foi exatamente assim que aconteceu, meus irmãos, por meio da descendência da mulher. Quem é da descendência da mulher? Jesus Cristo. Deus derrotou o pecado, a morte e o diabo pela cruz. Então ele formou para si um povo de cristãos, o seu povo, a igreja universal dos primogênitos. Não é a igreja universal ali em cima, tá? É a igreja universal, quer dizer, mundial, não é a mundial também. É a igreja dos primogênitos, dos filhos mais velhos, nós os filhos de Deus, nós os filhos da fé, que somos também chamados filhos de Deus. Ainda nós não fomos, quem sabe, reconhecidos por este mundo, mas a igreja permanece oculta aos mistérios da humanidade. E essa é a mensagem de Paulo. Esse dia, quando Cristo vier, quando a glória de Deus por meio de Jesus Cristo for manifestada nos filhos de Deus, então sim, a terra será passada pelo processo e ela parará com os seus gemidos. Em outras palavras, no mesmo momento que Deus pronunciou a maldição lá para Adão e Eva, anunciando que a terra vai gemer, a terra vai sofrer, a terra vai produzir espinhos, vai produzir abrolhos, Deus também pronunciou uma grande esperança para a humanidade. E essa doutrina ela só é encontrada na Bíblia. A criação está sob a maldição e permanecerá sob essa maldição até o fim. Mas Deus prometeu a esperança. A criação ela está em dores de parto, como diz a própria exposição da palavra. Verso 22 diz que a criação geme. Como é que a Bíblia interpreta os sofrimentos? Ela não fala simplesmente em mudanças climáticas, em poluição ambiental. Ela fala de dores de parto. Todo o cosmos, todo o mundo, ele geme, está em dores de parto. E quando uma mulher geme por causa das dores do parto, ela começa a sofrer as dores do parto. O que isso pré-anuncia? Que algo novo está sendo formado, que algo novo está prestes a nascer. Então, quando os desastres eles se multiplicam, quando os mares começam a se encher cada vez mais de plástico, quando peixes de rios morrem inteiramente, quando a juventude, a geração é Z ainda ou já mudou? A geração Z se de autodenomina a última geração. Então nós podemos, os cristãos sabem, essas são as dores de parto. O nascimento está próximo. O dia da glória de Cristo está chegando. O gemido da criação nos mostra essas duas realidades. Primeiro, o mundo está em agonia, em sua luta contra a morte, caminha para a destruição. As dores de parto estão se intensificando, algo novo está prestes a vir. Então sim, Paulo ele nos fala de uma glória futura. A carta aos Tessalonicenses, no verso 1, no versículo 7 diz, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7 diz, e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando o céu se manifestar e o Senhor Jesus com os seus anjos de poder. Verso 10, naquele dia, quando vier para ser glorificado nos seus santos,
e admirado em todos que creram. Tito vai dizer assim: a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Apocalipse vai mais além. O verso 1 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, esse dia vai acontecer. A terra está gemendo, a criação está gemendo. Isso indica apenas uma coisa: algo está prestes a acontecer. Apocalipse 6, 15 e 16 diz: os reis da terra, os grandes, os ricos, os comandantes, os poderosos, todo escravo, todo livre, esconderam-se nas cavernas, entre as rochas do monte, diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. É para esse dia que nós estamos aguardando. É para esse dia que toda a criação olha com gemidos e expectativa. O dia da revelação de Jesus Cristo. Não é evolução, não é transformação social, não é mais cultura, mais educação que salvarão este mundo. Não, também não serão mais leis que o Brasil vai fazer, que a humanidade vai fazer, que a ONU vai fazer. Não é mais moralidade. Não é uma melhora. Esse mundo não pode ser salvo. Mas pastor, por que tu está pregando? Então? O mundo, o cosmos, que eu falo, não pode ser salvo. Por quê? Porque existe um novo mundo. Atos 3:21 diz: perdemos o paraíso, mas Deus nos dará novamente. A Bíblia nos ensina na restauração de todas as coisas. Como é que será esse novo mundo? No minimamente esquisito. Isaías 11:6 nos faz uma leitura de como será este novo mundo. O lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. O menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra venenosa. O menino desmamado colocará a mão na cova da víbora. Não se fará nenhum dano algum em todo o seu santo monte, porque toda a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu não sei se vocês... Isso não tem nada a ver com o tema, mas esses dias eu vi um videozinho, né? O leão saindo da arca, né? E aí ele querendo comer já a zebra, sei lá que animal que é. Dentro da arca estavam tudo legal. Saíram da arca, o leão já queria comer porque estava sentindo o cheiro da carne. Esse contexto que nós acabamos de ler aqui, isso é inimaginável. Como é que o lobo vai se habitar com o cordeiro? Porque a lógica deste mundo é o lobo comer o cordeiro. Como é que uma criança vai pegar numa cobra venenosa? Isso não está de acordo com aquilo que nós conhecemos hoje, mas naquele novo mundo será possível. Porque o gemido haverá terminado. Então, a terra ela será libertada das consequências do pecado, de toda a corrupção. Essa é a nossa fé cristã. Essa é a nossa fé cristã. O que nós devemos fazer enquanto isso? A Bíblia diz que nós devemos, sim, procurar a paz da cidade, né? Promover, combater a fome no mundo, sim. Reduzir as emissões de CO2, sim. Precisamos promover coisas boas, justiça, sim. Mas isso nos lembra, em certo sentido, o navio Titanic. Ele estava afundando. Teria sido sensato tentar reparar o navio para continuar a viagem de lazer? Claro que não.
era inevitável. Não tinha como parar. Não tinha como fechar o buraco que havia se aberto no casco. Assim é o mundo. Naquele momento, quando o navio estava afundando, a única necessidade urgente era colocar as pessoas no bote salva-vidas. Queiramos ou não admitir, o mundo, na condição atual, ele não pode ser salvo. Ele está sujeito a toda corrupção. O mundo passa, juntamente com todos os seus desejos pecaminosos. Mas a nossa principal tarefa é a salvação de almas. Foi para isso que Jesus veio. Lucas 19:10. E o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Nós precisamos pegar as pessoas e colocar elas no bote, que é Jesus. Onde está o foco da nossa vida? Onde está o foco da nossa esperança? No que consiste a nossa esperança? No dinheiro que você tem? Esse vai terminar. Tomara que você consiga mais. Nos bens materiais que nós temos, vão passar. Na nossa beleza, misericórdia. No reconhecimento, nos prazeres desta vida, nós como cristãos, nós possuímos uma esperança diferente. A nossa esperança, ela não é deste mundo e ela não está neste mundo. Mas a nossa esperança está na manifestação da glória de Cristo. Naquele dia, 2 Pedro capítulo 3, verso 10 diz: virá entretanto o dia do Senhor como ladrão. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos para serdes achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Nisso consiste a fé cristã. Não confiar no mundo presente, mas esperar a volta de Cristo. Não depositar a nossa esperança nas realizações humanas, embora elas sejam importantes na nossa vida, mas confiar nas promessas de Deus. Não aguardar, quem sabe, um paraíso construído pelo homem, mas sim no novo céu e na nova terra. Essa é a nossa esperança. E qual é a nossa seguridade? Estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus. Ele nos levará a este novo céu e a esta nova terra. Não aguardemos nós que este mundo melhorará. Pode ter indícios, pode ter alguns momentos, pode ter algumas abreviações, mas este mundo, ele caminha para o caos. Ele caminha para o caos, ele está em caos. Desde Adão e Eva, quando o pecado adentrou no mundo, ele se alastrou de uma forma absurda. E ele continuará cada vez mais. Mas nós precisamos estar em Cristo. Estar em Cristo.